1 Coríntios, capítulo 9. Tudo achado? Amém. 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos agora para o versículo 16. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Amém? Vocês acharam? A palavra do Senhor diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho por que gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e há de mim se não anunciar o Evangelho. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui a tua santa palavra, palavra que o Senhor trouxe a meu coração, e que nesta hora eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que esta mesma palavra, ela venha ser ministrada nessa noite e conduzida pelo teu santo coração, pelo teu santo Espírito, a cada coração presente aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, para que eu, a tua igreja, o teu povo venha sair aqui nesta noite edificados, fortalecidos através desta palavra, Pai. Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, nesta hora nós neutralizamos, repreendemos tudo aquilo que tem te impedido que esta palavra chegue ao coração da tua mãe igreja, Pai. Meu Deus, eu me coloco aqui mais uma vez na posição de um humilde servo, Pai, com total dependência tua. Por isso, nesta hora eu te peço, em nome de Jesus, para que o Senhor venha me usar conforme tu querer, conforme a tua vontade, Pai. Ó Deus, porque tudo que já foi feito aqui e ainda será feito, será sempre para a honra e glória do teu santo nome. Porque tu és o Deus único de nossas vidas, porque tu és o Deus único aqui neste lugar. Amém? Por esse pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja está bonita, bastante bons na igreja. Para o dia de hoje, sinceramente, eu pensei que dá menos. Época de carnaval, tem muitos irmãos que preferem ficar em casa, outros viajam. Mas glórias a Deus pela presença de cada irmão aqui nessa noite. Como eu falei, domingo de carnaval. Justamente nesse exato momento, irmãos, aí fora estão fazendo parte dessa festa, dezenas, milhares de pessoas. Nesse exato momento, aonde nós estamos aqui louvando, adorando, cultuando esse Deus maravilhoso, muitos estão aí fora gastando aquilo que não pode gastar. Muitos estão aí fora nesse exato momento, irmãos, prejudicando a sua saúde através de bebidas, de drogas e muitas doenças que são transmitidas nessa época, durante essa festa. Muitos nesses momentos, irmãos, estão aí espancando, sendo espancados, roubando, sendo roubado, matando, sendo morto. Mas nós estamos aqui. Estamos aqui. E glorifica a Deus por isso. Queridos, eu não estou aqui querendo apontar, julgar, apedrejar ou condenar
essas pessoas que se encontram aí fora curtindo o carnaval. Não estou aqui para condenar. Não estou aqui querendo julgar. Até porque, irmãos, aí fora, justamente nesse exato momento, tem muitas dessas pessoas que estão aí brincando esse carnaval, que faz parte da minha família. E eu tenho certeza que muitos que estão aí também fora fazem parte da família, talvez de alguns dos senhores. Muitos que estão aí fora, nesse exato momento, curtindo essa festa de agora, irmãos, são conhecidos nossos. São colegas nossos de trabalho, colegas nossos de escola, de faculdade, colegas nossos do salão de beleza, da barbearia, do bar. São vizinhos nossos, são pessoas conhecidas, irmãos. Estão aí, mas por quê? Porque estão escravizados pelo pecado. São pobres vítimas, coitados que estão sendo ali escravizados por aquele que a Bíblia diz que veio para matar, roubar e destruir. Mas muitas dessas pessoas, irmãos, que fazem parte da nossa família, que são conhecidos nossos, estão nesse exato momento lá fora por causa de quê? Porque ainda não conhecem a verdade. Porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho que cura, que liberta, que transforma, que muda, que salva, ainda não foi apresentado para essas pessoas. E é por isso que é chamado. Porque ainda não conhecem a verdade. Porque ainda não tiveram encontro com Jesus, irmãos. E aí eu pergunto, e essas pessoas, elas serão alcançadas pelo Evangelho que salva, que transforma, que cura, que liberta, através de quem? Quem é que pode levar para essas pessoas a verdade? Quem é que pode falar para essas pessoas do amor de Cristo, do plano de salvação do Senhor? Quem é, irmãos? Quem é que Deus vai usar? Quem é que Ele pretende usar para estar apresentando essas pessoas conhecidas nossas, pessoas da nossa família, que ainda não conhecem a verdade, estão aí perdidas, nesse exato momento, curtindo essa festa diabólica? Quem é que Deus vai usar? Quem é que Ele vai usar, irmãos? A palavra que ele tinha separado, tinha preparado para ministrar nessa noite, não era isso. E na sexta-feira, depois do culto, acho que eu fui, peguei a Bíblia, fui guardar algo dentro da Bíblia. E Deus me levou para essa passagem. Eu abri, e é uma passagem que eu gosto muito. Quando eu estava na frente do evangelismo, nos dias de evangelismo, todos os dias, eu li esse versículo. Todos os dias de evangelismo. E aí, quando abri a Bíblia, o olho foi em cima. E eu li isso, faz quanto tempo que eu não li esse versículo. E fui dormir. No sábado, acordei cedo, fui levar meu pai. E essa palavra ali na minha cabeça. Chegou a hora que eu disse: Deus, se eu quero que eu leve essa palavra, eu não estou entendendo, porque eu já tinha uma palavra para poder trazer nesta noite. E aí eu fiquei um pouco na dúvida, perguntava a Deus. E ontem teve um encontro de jovens, né? Alguns jovens aqui da igreja participaram. E ontem, naquele encontro, irmãos, teve um momento que havia 4 jovens que estavam ali dentro da piscina conversando. Talvez eles, dali daquele jovem, talvez fossem os mais jovens. Que jovens eram esses? Diácono Everton, Diácono
Fábio, pastor Milton e pastor Mário. Estava ali aqueles 4 jovens ali conversando. E ali nós conversamos a respeito de muitas coisas. E de repente começamos a falar do evangelismo, de evangelizar. Chegou até a ser citado a questão de se evangelizar no carnaval, essas pessoas que estavam no período. Eu lembro que o irmão Everton ainda falou que a missionária Regina, tem um grande testemunho, que Deus usou ela lá para poder falar com o servo de Deus que estava afastado. E ali eu ouvi naquela conversa e disse: Senhor, é o Senhor testificando que quer que mude essa administração. E a gente saiu dali daquele encontro e à noite houve aqui um culto de homens. Veio um irmão de fora, missionário de outra congregação. E ele trouxe uma palavra. Que a palavra falava a respeito do vale dos ossos secos. Mas no meio da administração daquele missionário, ele começou a falar da importância de evangelizar, de a gente estar levando o evangelho do Senhor às pessoas que estão aí perdidas de fora. E ele já falava que era uma pregação nossa. E eu ali ouvindo, se louvado seja o nome do Senhor. Eu disse: já entendi. E aí o Senhor me deu esse princípio, irmãos. Que eu vou pedir para que os irmãos leiam novamente comigo. Deixa eu botar aqui a letra alta. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. O versículo que Deus me confirmou. Para que estivéssemos aqui falando um pouquinho a respeito dele. Ele vai dizer assim: porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho por que me gloriar, pois me é imposta essas condições. É isso? É isso que está escrito? Ou me é imposta essa escolha? É me imposta essa opção? Como? Porque na minha versão está obrigação. Pois me é imposta essa obrigação. E há de mim se não anunciar o Evangelho. Obrigação, irmãos. Anunciar o Evangelho do Senhor é uma obrigação nossa. Anunciar o Evangelho do Senhor, irmãos, não é uma escolha, não é uma opção, é uma obrigação. Precisamos entender isso. Precisamos aceitar isso, irmãos. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho do Senhor. Guarde isso no coração dos senhores. É um ato de amor, de obediência a Cristo Jesus. Anunciar o Evangelho do Senhor é um ato de amor a Jesus e obediência a Ele. Por favor, abra suas Bíblias. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos testificar isso que eu estou falando. Marcos capítulo 16. Versículo 15. Na minha versão, a palavra do Senhor vai dizer assim: e disse: ide por todo o mundo,
e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. No início aqui, irmãos, do versículo 15 diz assim: e disse, quem é que está falando aqui? Quem? Jesus. Ele está falando para quem? Está falando para os seus discípulos. Quem é discípulo do Senhor aqui? Amém? Todos são discípulos do Senhor? Então, irmãos, Jesus ele diz aqui, ele fala para todos os discípulos. Nesse exato momento a gente tinha 11. Mas nessa noite ele fala para todos os discípulos aqui presentes. Então a gente viu aqui, irmãos, foi o Senhor Jesus que falou para os seus discípulos: ide, vai, faça, pregue o meu evangelho, anuncie o meu evangelho. Quem aqui um dia reconheceu o nosso Senhor Jesus como Senhor de sua vida? Todos aqui reconhecem que Jesus é o Senhor de sua vida? Amém. Ele é o Senhor da minha vida. E o Senhor, quando Ele vai falar para o seu servo, quando Ele precisa de algo, Ele pede o olhar dele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, irmãos. Então Ele ordena, Ele manda. Então há uma ordenança do Senhor para que eu e os senhores preguem o evangelho dele. E precisamos fazer isso. Como eu falei, é um ato de amor e de obediência ao Senhor. Mas eu não sei porquê. Quando se fala em fazer algo para Deus, muitos de nós, estou me colocando, muitos de nós, amados irmãos, temos dificuldade. Quando se fala em fazer algo para Deus, sempre temos dificuldade. Porque tem um obstáculo, tem uma barreira, por quê? Não é assim? Se o Senhor, Ele convocou, Ele ordenou para que todos preguem, anunciem o Evangelho dele. Se há uma ordem para todos, porque hoje a gente vê tão poucas pessoas dentro da igreja fazendo isso? Por quê? Se a ordem for para todos, deixa eu fazer uma pergunta para os amados irmãos. Qual foi a última vez que os senhores evangelizou, falou do Evangelho de Deus para alguém da sua família, para um colega do seu trabalho, uma colega do salão, barbearia, um vizinho, na escola, na faculdade? Qual foi a última vez que falamos para alguma dessas pessoas do Evangelho do Senhor? Ou melhor, irmãos, o Senhor já falou para alguém da sua família, do seu trabalho, vizinhos? Alguma vez já evangelizou, já falou do amor de Cristo, já falou do plano de salvação do Senhor?
Irmãos, quando nós verdadeiramente passarmos a cumprir o que o Senhor nos manda, eu tenho certeza. Lembra lá no início que eu falei das pessoas que estão fora? Quando a gente verdadeiramente cumprir o que o Senhor nos manda, eu tenho certeza, muitas dessas pessoas que nós conhecemos, que são da nossa família, irmãos, vão estar dentro da igreja junto conosco, em vez de estar lá fora, curtindo essa festa. Precisamos, irmãos, precisamos. A palavra diz que é obrigação nossa anunciar o Evangelho. E Paulo ele reconhece isso e diz aqui, e fechando o versículo, ele diz: ai de mim, porque ele sabe que é a obrigação dele, e é a obrigação nossa, irmãos. Precisamos. E muitos nós ouvimos como tinha eu falei. Eu, quando comecei fazendo evangelismo, estava ali fazendo. Mas eu sempre disse: poxa, eu estou aqui, mas eu não tenho esse chamado de evangelizar. Não é o meu chamado, mas eu estou aqui. Irmãos, quando Jesus, nós lemos aqui, Marcos 16, Jesus, quando ele foi falar para os discípulos, ele separou alguém. Ele, venha você para aqui porque você não fala bem. Venha você para cá porque você não é eloquente. Venha para cá porque você é tímido. Venha... Não, irmãos. A ordem foi para todos. Nós sabemos, irmãos, que Deus ele dá a chamada específica para algumas pessoas. Mas este chamado aqui, irmãos, ele é universal. É para todos os discípulos. Jesus deixou a ordem: anuncia o meu Evangelho. E como eu falei, ele ficava o tempo todo: não, mas eu não tenho esse chamado. Eu estou aqui, mas eu não tenho esse chamado. E eu lembro, irmãos, que ele foi ficando, foi aprendendo. Eu lembro que eu estava como presbítero, e a equipe que estava ali junto comigo para poder evangelizar eram 3 irmãzinhas. Era eu e 3 irmãzinhas. Não sou eu que estou falando, não. Era elas mesmo chegando para mim, e teve uma que chegou a chorar conversando comigo. Ela conversando comigo e falava: irmão Magno, poxa, eu vim fazer o evangelismo, mas eu não conheço bem a palavra. Não tenho muito conhecimento. Eu normalmente sei ler. E eram os 3 irmãos. Irmãos. Eram os 3. Nós conversávamos comigo. Muitas das vezes, o irmão podia vir, vinha uma. Aí estava eu e essa uma, e ela dizia: não vai ter evangelismo? Sim, minha irmã. Falava: o Senhor disse que não tiver 2 ou mais, eles estão presentes. Vai ser só 2. E essa irmã me procurou uma vez. E novamente ela começou a chorar. Irmão Magno, como eu queria fazer evangelismo de uma forma melhor assim. E olhando para ela, ela começou a chorar. Minha irmã, por que estão chorando? É porque eu queria pegar a Bíblia e levar, e abrir, e ler, e assim poder explanar o versículo para as pessoas. E eu não tenho conhecimento. Eu normalmente sei ler, eu fico gaguejando e a pessoa chorar. E eu sou muito chorão, comecei a chorar também e disse: meu Deus, e agora? Mas é assim, irmãos, que nós vamos aprender. E Deus trouxe ali no meu coração algo para falar para aquele irmão assim. Que eu disse para ela: olha, para sair, para evangelizar, para fazer o evangelismo do Senhor, é necessário ter conhecimento da palavra de Deus? Sim.
é necessário, é importante. Mas deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A senhora tem algo que é fundamental, é o principal para se participar de um evangelismo. E ela ficou ali, mas o quê? Falei para ela, a senhora tem amor às almas que estão perdidas fora. A senhora tem amor por essas pessoas que estão perdidas fora. Então a palavra do Senhor vai dizer na 1 Coríntios 13, não adianta chamar, não adianta se não houver amor. E Deus trouxe aquilo ali, sabe, na hora de você para aquele irmão. É o amor. É o amor às pessoas que estão aí perdidas. E isso é fundamental. E aí eu falei para ela, vamos lá, irmão. Quantas pessoas, vou falar na minha igreja, vou estar falando da igreja do Senhor. Falei para ela, quantas pessoas tem aqui na igreja que nós sabemos que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, que tem um conhecimento enorme da palavra do Senhor? Quantas pessoas? Bastante. E quantas delas estão aqui? Quantas delas estão aqui participando do evangelismo? Quantas? Tem conhecimento, mas não se importam com as pessoas que estão perdidas aí fora. Então eu falei para ela, o importante a senhora tem, que é o amor. E eu fui aprender, irmãos, que não é o meu chamado, não, é chamado de todos. É de todos. Eu já ouvi muitos irmãos, muitas vezes falar isso. Precisa estar preparado, precisa conhecer a palavra, precisa, irmãos. Quem faz o evangelismo mais sabe que muitas das vezes nós encontramos por aí, são pessoas que, principalmente pessoas que estão afastadas do evangelho, estão revoltadas do evangelho, revoltadas com Deus, entendeu? E muitas das vezes nos confrontam. Mas eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que tem que estar preparado, tem que conhecer a palavra, porque se sair vai ser envergonhado, vai ser humilhado. Vamos uma coisa que eu aprendi. Uma dessas irmãs, ou qualquer uma delas, estava aqui por amor. Ela mesmo disse que não tinha conhecimento nenhum, mas estava aqui por amor às almas perdidas, por amor à obra do Senhor e obedecendo aquilo que o Senhor nos ordena. E eu tenho certeza, irmão, que qualquer uma daquelas irmãs ou qualquer um de nós, mesmo que não tenha esse conhecimento, o qual muitos dizem que tem que ter, mas se a gente sai por amor, não tem como, irmão. Pode se levantar aí, pastor, o que for. Deus jamais vai deixar que alguém humilhe o seu servo. Não vai, irmãos. Não vai. Eu já enfrentei algumas situações aí que eu peguei duas irmãs, duas mulheres, uma vez quando eu fui, a mulher já pulou com 2 pés nos meus peitos, sangue, misericórdia. E eu pareci agora. E Deus me ajuda. E ali Deus foi trabalhando. E depois, aquelas moças me agradeceram. Não fui eu, não. É porque eu estava ali. Mas quando nós saímos para fazer com amor, nosso Deus ele jamais nos deixará nós venhamos ser envergonhados. E depois ele disse, meu Deus, eu falei coisa ali que você não vê. Mas não somos nós. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence. É Ele que convence, irmãos. Então, irmãos, precisamos parar de dizer não para o Senhor. O evangelismo é feito através de palavras, mas também através de atitudes.
Talvez eu não tenha muita eloquência, sou tímido, mas existe um testemunho, existe as nossas atitudes. Nós somos observados 24 horas, irmãos, e precisamos evangelizar não só através de palavras, como atitude. Eu não estou aqui querendo me glorificar, me exaltar porque os irmãos me conhecem. Eu constantemente estou dizendo aqui que eu não sou perfeito. Mas, há algum tempo atrás, eu tinha me aposentado, e aí fiquei em casa e comecei para a praia, junto com os pessoal lá na pescaria. E aí, quase todos os dias eu estava lá. E aí tinha um jovem. Esse jovem é filho de uma prima minha. E ele estava desempregado, começou a ir para lá também, estava afastado. E eu orava sempre, pedia a Deus para que Deus ele me usasse para falar com aquele jovem. Mas uma coisa que eu sempre digo aqui, e gosto de estar falando, a gente precisa, irmãos, ter muito cuidado. Nós não podemos agir por emoção. Nós não podemos falar aquilo que eu acho que aquele jovem precisa ouvir, não. Eu oro e peço a Deus que ele me acrescente, que usa, cria uma oportunidade, cria um momento, mas o tempo todo eu estou ali me colocando à disposição. E às vezes conversa assim, irmão. Estava ali conversando com aquele jovem. E para a honra e glória do Senhor, aquele jovem voltou com a presença do Senhor. Levou um tempo, hoje já está afastado novamente. Mas eu fiz a minha parte. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que, depois de um mês e pouco mais ou menos, ele estava ali. Eu lembro que um primo dele, que é pescador, ele chegou e me chamou no canto. Ele me chamou assim e veio e me pediu um abraço. Eu dei um abraço dele. E ele veio me agradecer, irmãos. De quê? Ele falou, eu estava há muito tempo afastado da presença do Senhor. Estava afastado. E esse tempo que você veio para cá, esses dias, essas semanas, acho que foi Deus mesmo que enviou. E eu ficava observando. E através das suas atitudes, Deus tocou meu coração. E eu renunciei e voltei. Então, queridos, não só através de palavras, mas atitudes, gestos, testemunho. Precisamos, em nome de Jesus, irmãos, como uma palavra nos diz hoje aqui, que é uma obrigação nossa. A obrigação não é escolha. Nós precisamos, em nome de Jesus, estar anunciando o Evangelho de Cristo. E não é só nos dias que tem aqui o evangelismo, não. Em todos os momentos, aonde quer que nós venhamos estar, que venhamos pedir a Deus, Senhor, me usa, Deus. Então precisamos não estarmos atentos, porque muitas das vezes Deus está até enviando, mas estamos tão despercebidos, estamos ligados em tantas outras coisas, estamos esquecendo daquilo que é o mais importante para mim e para os senhores, como servo de Deus. O mais importante, a função fundamental, que é ganhar almas para o reino de Deus. Esta é a principal função nossa. Então precisamos, em nome de Jesus, estarmos atentos, fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. Amém? 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 Todos nós temos esse chamado.
Ah, se eu sou tímido, fala o que Deus fez na tua vida. Precisa. Fala o que Deus fez na tua vida. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor vai trabalhar, vai agir. E em nome de Jesus, vamos ver bem as pessoas perdidas aí fora. Porque em outrora estávamos aí também. E Deus usou pessoas para que viessem nos alcançar. Precisamos fazer a mesma coisa. Todos os momentos Deus vai estar colocando pessoas, irmãos. Deus está colocando pessoas em nossas vidas. Não esqueça, anunciar o Evangelho do Senhor é um ato de amor e obediência ao Senhor. Amém? Amém. Já estamos ali em cima do horário. Até aqui, falou com o Senhor. Amém. Deixa eu falar algo aqui para os irmãos do Dom Everton, o diácono, o João Franco, o pessoal que vai na frente do evangelismo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Entendeu? Eu não sei porquê. São duas coisas que nós temos dificuldade no meio do povo de Deus. É evangelismo, é evangelizar. Quando se fala em oração. São duas coisas. Pode ver um culto de oração que menos vai pessoas, menos frequentado. Quando se fala em evangelismo, é a mesma coisa. Lembro que há alguns anos atrás, a missionária Nena estava aqui, e aí foi formulado aqui um grupo de evangelismo. E tinha ali mais de 20 pessoas. E aí disseram que iam fazer um discipulado. Aí teve algumas ministrações, e a última ministração do discipulado me chamou. E quando eu cheguei aqui, tinha mais ou menos 25 pessoas ou mais. Eu, quando olhei, disse: glória a Deus, missionário. Grupo grande. Vamos estar orando para que daqui a um mês esse grupo esteja no mesmo tamanho, a mesma quantidade. Aí, olhando assim, tem algumas pessoas, eu percebi que se assustaram. Eu falei: eu sei que assusta, mas é uma realidade. Sempre foi assim. A senhora principal, chegou a ser líder também. Quando nós conversávamos ali, anunciar, eram vários nomes, irmãos. Estava ali no primeiro dia, segundo, uma semana depois começava. Então os irmãos que estão na frente não desistam. Eu sei que não é fácil, mas não desistam. E persistam constantemente. Eu chorei muito e pensei em desistir. Eu falei: eu estava na frente do evangelismo, porque muitas das vezes nós recebemos pancada lá de fora, mas às vezes, irmãos, vem de dentro. Esse empecilho, esse obstáculo vem de dentro. E aí eu vi mais uma tristeza. Estava na frente e tinha alguém, um irmão que fazia parte da liderança da igreja. Engraçado que todas as vezes que eu ia se conversar e comentar em relação ao grupo de evangelismo, todas as vezes, esse irmão falava mal. Falava de uma forma que eu olhava assim: Deus, ele esqueceu que eu faço parte do evangelismo. Falava assim, sabe, aquilo doía. Isso não é possível. Sabe, a gente se esforça, faz, e muitas das vezes eu pensei, Pai, que Deus diz.